Graça e paz, o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler do versículo 16 ao 29. Diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 16. Veio também uma multidão até das cidades circunvizinhas a Jerusalém, trazendo pessoas enfermas e atormentadas de espíritos imundos, e todos eram curados. Versículo 17. Então, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de indignação. Versículo 18. E lançaram suas mãos nos apóstolos e os puseram na prisão. Vamos lá entender o que está acontecendo aqui. O apóstolo Pedro indo, fazendo a vontade de Deus, sendo utilizado por Deus, por intermédio do Espírito Santo, para curar as pessoas. E essa cura não estava sendo somente cura física, mas também estava sendo uma cura mental, uma cura espiritual. Porque ao mesmo tempo que Pedro executava a cura física, Pedro também ensinava o que Cristo ensinava. Pedro passava para as pessoas o que Cristo ensinou a ele. As condutas. E Pedro estava libertando o povo do sistema religioso. Só que o sistema religioso, aqui, pelo sumo sacerdote e também os que estavam com ele, os saduceus, se encheram de indignação. Então o que acontece? Quando uma pessoa se levanta e é usada por Deus para trazer cura física, mas também cura espiritual, libertando o povo do sistema religioso, os sumos sacerdotes se enchem de indignação e podem até tentar colocar essa pessoa na prisão. Versículo 19. Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e conduzindo-os para fora e disse, versículo 20, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Olha só, por mais que tentem parar quem Deus está usando para levar cura, tanto física quanto espiritual, o anjo do Senhor abre as prisões. Nada pode segurar quem Deus usa para libertar o povo do sistema religioso, pois o próprio anjo do Senhor vai e liberta essa pessoa. Não há prisão que segure essa pessoa. Versículo 21. E ouvindo isto, eles entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Olha só, Pedro foi enviado para ir dentro do templo para libertar o povo que estava dentro do templo. Porque o povo do templo estava preso no sistema religioso criado por homens. Um sistema religioso. Mas, vindo o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todo o senado dos filhos de Israel e enviaram à prisão para buscá-lo. Quando uma pessoa está sendo utilizada por Deus para libertar o povo de um sistema religioso, os religiosos, o sumo sacerdote, os conselhos e todo o senado se juntam para tentar combater essa pessoa. Versículo 22. Mas quando os oficiais chegaram, eles não foram encontrados na prisão e retornando informaram, versículo 23, dizendo, encontramos verdadeiramente a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas de pé diante das portas. Mas, quando abrimos, não encontramos nenhum homem dentro. Versículo 24. Ora, quando o sumo sacerdote e o capitão do templo e todos os principais, os sacerdotes, ouviram estas coisas, duvidaram deles, e no que isto daria. Versículo 25. E chegando um, anunciando-lhes, dizendo, eis que os homens que colocaram na prisão estão no templo, posto de pé, ensinando o povo. Versículo 26. Então foi o capitão e os oficiais e os trouxeram sem violência, porque eles temiam que o povo pudesse apedrejá-los. Versículo 27.
E quando os trouxeram, colocaram diante do conselho. E o sumo sacerdote perguntou-lhes, dizendo, versículo 28, dizendo, não vos ordenamos expressamente que não vos ensinasse esse nome? E eis que encheste Jerusalém com vossa doutrina, e intentais lançar o sangue deste homem sobre nós. Versículo 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram, devemos antes obedecer a Deus do que a homens. O que acontece aqui? Pedro, ele foi para dentro do templo, não para intentar o povo, mas sim para curar o povo. O sumo sacerdote estava vendo que as doutrinas dele estavam sendo quebradas. E por isso que ele quis mandar Pedro calar. E Pedro falou expressamente aqui no versículo 29, disse, devemos antes obedecer a Deus e não a homens. O que acontece? Quando uma pessoa se levanta e é usada por Deus para libertar o povo de um sistema religioso, os religiosos vão querer se levantar contra essa pessoa e vão querer fazer essa pessoa parar. Mas nada vai parar, porque o anjo do Senhor está com essa pessoa e está libertando ela. Quando você combate o sistema religioso, você está combatendo o sistema religioso. Você não está indo contra Deus. Quando Pedro ali estava combatendo o sistema religioso, ele não estava indo contra Deus. Ele estava indo contra o sistema religioso que foi criado pelos sumos sacerdotes, pelos saduceus, pelos fariseus, pelos saduceus. Então, não pare por causa de sumo sacerdote, não pare por causa de fariseu, não pare por causa de saduceus. Continue combatendo o sistema religioso, porque o sistema religioso prende o povo com as suas doutrinas de homens. Quando você combate o sistema religioso, você não está indo contra Deus, você está indo contra o sistema religioso, o mesmo que Pedro também combateu. Combata o sistema religioso. Não cale-se, porque os religiosos vão falar, você está indo contra uma autoridade de Deus. Pedro não estava indo contra uma autoridade de Deus. Pedro estava indo contra as doutrinas religiosas que foram criadas. Não pare. Seja utilizado por Deus para combater as doutrinas religiosas que criaram do sistema religioso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus te abençoe.